Boa noite. Vereadora Eva Valéria Lorenzato solicita informações sobre o Imposto Territorial Rural. Descobrimos que os últimos dados disponíveis no site oficial da Prefeitura são de 2014. Imagina, dados muito desatualizados. Projeto que denomina a rua José Edi Rodrigues é aprovado por unanimidade. José Edi Rodrigues foi servidor público, morador do bairro São Luís Gonzaga. Uma pessoa simples e bondosa, que tinha ótimo relacionamento com a comunidade. Simpro RS é homenageado em sessão solene. Uma das entidades mais representativas do setor educacional do Brasil acabou de completar 85 anos. O Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul foi homenageado pela Câmara Municipal. A sessão solene foi proposta pela vereadora Regina Costa dos Santos. Uma das entidades mais representativas do setor educacional do Brasil acabou de completar 85 anos. O Simpro RS foi fundado em 21 de maio de 1938 e também está entre os sindicatos mais antigos do estado. Ele é reconhecido por sua atuação em defesa dos interesses da classe e atualmente representa cerca de 30 mil professores da educação infantil ao ensino superior. Sabe que eu me sinto honrada em estar prestando essa homenagem, porque não tem como a gente falar em educação no estado do Rio Grande do Sul sem falar do Simpro. O Simpro é um dos sindicatos mais antigos do estado do Rio Grande do Sul, 85 anos. Devem ser comemorados, até porque a gente acompanha diariamente a luta desse sindicato. A gente sabe, né, o quanto é difícil ser professor, ser professora neste município, nesse estado e nesse país, e todos os desafios gigantescos que temos, né? Ao longo dos anos houve a necessidade de representar, né, esses professores, e ele foi se consolidando e foi atuando como um colegiado. Então ele tem uma sede regional, que fica em Porto Alegre, mas a gente tem 13 regionais que atuam em todo o Rio Grande do Sul. Então são 13 regionais, e essas regionais, ela tem representantes, diretores, professores, diretores, então, que fazem a representação, cada um na sua área. A gente tem em torno de 31, 32 mil sócios. Então nós temos no Rio Grande do Sul, o Simpro, ele só não faz parte do Simpro RS, o Simpro Caxias e Juí, que são outros sindicatos. O restante do Rio Grande do Sul é todo o Simpro RS. Então nós temos em torno de 67% da categoria associada. Um sindicato super longevo, né? E realmente há 10 anos atrás, nos 75 anos, eu fazia parte da diretoria daqui de Passo Fundo, né, do sindicato. Então, eu acho que de lá para cá foram 10 anos, passou muito rápido isso, em primeiro lugar, né? E o sindicato, os desafios do sindicato se transformaram muito. Então, assim, se a gente pudesse dizer alguma coisa para os sindicalistas de agora, né, que o tempo é mais desafiador do que há 10 anos atrás, em razão das modificações e flexibilização, principalmente da legislação trabalhista, né? E do momento talvez difícil em que a gente se encontra economicamente. Então é um desafio cada vez maior. E o desejo é que esse sindicato permaneça por mais, quem sabe, mais 85 anos, né? Em defesa da categoria, em defesa do professor, em defesa dos trabalhadores, né, de uma forma geral. Eu acho que a maior representação que a gente tem é as convenções coletivas de trabalho, como a gente chama CCT, né? Porque essas convenções elas são negociadas com o sindicato patrão e tem as nossas demandas, demanda deles, e isso é negociado todo ano. Então esses são os direitos consolidados que a gente tem para poder auxiliar a categoria. Então ali entram o auxílio para dependentes na escola, alguns abonos, a data de pagamento de salário, como que tem que ser esse pagamento de salário, o que compõe as verbas rescisórias, né? Então são esses direitos, o valor da hora-aula do professor, são esses direitos
o que é hora extra, o que não é, que fica determinado ali para a categoria. Eu acho que é o maior patrimônio do professor é a CCT dele. Da mesma forma que a sociedade ela é dinâmica, a educação também. Então, as necessidades enquanto recursos para o professor desenvolver a sua metodologia, ela foi mudando. A questão da valorização social do professor, ela também foi mudando. E a questão salarial, que esta sim é histórica, né? Infelizmente, nós temos uma profissão que historicamente foi tendo aí o seu salário defasado. Mas, com certeza, as necessidades no ambiente de trabalho, elas são diferentes. Porque a educação, ela teve toda uma transformação. É só a gente observar aí a educação nesse mundo pós-pandemia e todas as exigências que foi se fazendo para a profissão estar se reinventando. Claro que, diante disso, as necessidades do mundo do trabalho voltado à educação também vão se transformando. Durante todo o mês de maio, o sindicato tem recebido homenagens em diferentes municípios e também na Assembleia Legislativa. Aqui em Passo Fundo, a solenidade aconteceu na Câmara Municipal, após proposição da vereadora Regina Costa dos Santos. É necessário, sim, olhar para as entidades de classe, porque é através delas que o professor tem a sua representatividade. E ter um sindicato dos professores privados da educação infantil ao curso superior reforça a importância desta entidade, mas também da profissão professor. Lembrando, né, o professor privado, diferente do professor público, tem ainda o empecilho de se reclamar seus direitos, é demitido, né? Isso a gente sabe que acontece, é muito comum no nosso país. Então, ter uma entidade de classe que representa esses professores, que faz ecoar a voz do professor da educação e da educação de qualidade, da importância das condições de trabalho, a importância de ter um salário digno, se torna fundamental. E hoje o Simpro, sindicato tão importante para o estado do Rio Grande do Sul e também para a cidade de Passo Fundo, que é uma das cidades que tem sede. Então, é muito importante mesmo a gente estar fazendo esse reconhecimento e mais, fortalecendo cada vez mais as nossas entidades de classe, porque sem elas a educação não avança. A gente precisa ter os professores organizados, mobilizados, junto inclusive com as nossas comunidades, para que a gente paute essas necessidades que muitas vezes são necessidades básicas. É o lápis que falta, né? É o teto que está muitas vezes caindo. E nas instituições privadas, essa realidade ela não é tão diferente, né? A gente tem espaços muito bons e temos espaços muito precários. Então, ter atenção às condições de trabalho e ao reconhecimento do professor e ao salário, que ele venha a ter um salário digno, se torna fundamental. Vida longa ao Simpro, nossa gratidão, nossa admiração e, sobretudo, nosso respeito pela luta que desenvolve em todos esses anos aí de dedicação à educação. A Regina, ela é uma companheira já de longa data e assim, a gente fica imensamente grata por essa homenagem da Regina nessa sessão solene. E não tem ninguém melhor para representar e entender a educação como ela, que é professora, que é uma batalhadora, que está sempre na defesa do professor por melhores qualidades de emprego e qualidade também de docência. Então, a gente fica muito grato de poder comemorar esses 85 anos aqui com ela. A gente só tem a agradecer, porque isso denota a valorização e o respeito ao sindicato e o respeito por consequência a toda a categoria, né? Então só resta a gente agradecer, é uma justa homenagem, né, a esse sindicato tão importante. E depois do intervalo você continua acompanhando as informações do Parlamento Municipal. Nós já voltamos. Amor, bora viajar, curtir uma cachoeira. Eba, cachoeira! Cachoeira é ótimo. Mas antes precisa revisar o carro, tá? Calibrar os pneus, ver se eles não estão carecas. Fazer alinhamento, checar a suspensão. E os freios? Isso é muito importante. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Faça a revisão do seu carro antes de viajar, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você. Mas se acontecer, ligue pra gente. 191. Polícia Rodoviária Federal. Eu
meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. Um pedido de informações da vereadora Eva Valéria Lorenzato tem o objetivo de mapear os investimentos do município através dos valores arrecadados com o Imposto Territorial Rural. Com estes detalhes, a parlamentar poderá esclarecer as dúvidas que chegam ao seu gabinete. A parlamentar justifica que essas informações vão ajudar nas estratégias e políticas públicas, a fim de contribuir e ampliar a qualidade de vida da população que reside no interior. Eu tenho recebido seguidamente lideranças do meio rural me questionando, vereadora, qual é o valor anual de ITR do nosso município? E aí nós fomos, o meu mandato aí, o nosso gabinete, a assessoria, foi buscar os dados e nós descobrimos que os últimos dados disponíveis no site oficial da prefeitura são de 2014. Imagina, dados muito desatualizados. E a gente vem numa luta de longa data já, pelo fortalecimento, pela ampliação do orçamento para o meio rural. No entendimento das lideranças rurais, o montante de ITR que a agricultura gera no município não está retornando em políticas públicas para o meio rural. Então, a partir de agora, vamos aguardar, né, a resposta do meu pedido de informação, e a partir dessa resposta nós pretendemos pensar, né, que é o papel de uma vereadora, pensar como que a gente pode legislar e, de repente, indicar ao Executivo a criação de políticas públicas, por exemplo, a ampliação do Fundo Municipal da Agricultura, né, com valores do ITR, aumento do valor do imposto de ITR para a saúde, que, se não me falha a memória, os dados de 2014 me parece que era em torno de 1% que voltava de ITR para a área da saúde. E a gente sabe que no meio rural é muito baixo, desculpa, não é 1%, me parece que é 15%, mas mesmo assim é baixo, e quem sabe seja por isso que nós estamos com espaços muito precários e a saúde do meio rural está precária. Nós precisamos melhorar a saúde do povo que ainda é resistente e que permanece no meio rural. E a gente sabe que, especialmente, né, o nosso meio rural, hoje, a maioria dos seus habitantes são pessoas idosas e que, com toda certeza, precisam acessar a saúde pública de forma mais ágil, com mais qualidade, né, no tempo certo, e que os nossos agricultores, muitas vezes, não precisem sair lá do meio rural e vir para a cidade, né, para a área urbana, para acessar a saúde, educação, tantas outras políticas públicas, o turismo rural, né, políticas públicas voltadas à renda das mulheres no meio rural. Então, é por isso que nós estamos fazendo esse pedido de informação, porque a gente sabe que o imposto gerado pela agricultura aqui no município é muito grande, desde a avicultura, da lavoura, das agroindústrias e tantos outros trabalhos aí que geram impostos do meio rural. O plenário aprovou de forma unânime um novo projeto do vereador Evandro Meirelles. Após sanção do prefeito, a rua I do loteamento Campos Candatem passa a se chamar José Edir Rodrigues. José Edir Rodrigues foi servidor público, morador do bairro São Luís Gonzaga, uma pessoa simples e bondosa, que tinha ótimo relacionamento com a comunidade. Na tarde de hoje, aprovamos aqui na Câmara de Vereadores mais um projeto de nomenclatura da nossa autoria. Desta feita, homenageando o seu José Edir Rodrigues, um dos moradores mais antigos do bairro São Luís Gonzaga, aonde ajudou no crescimento, no desenvolvimento daquele bairro. Uma pessoa batalhadora, trabalhadora, pai honrado, um homem exemplar.
E para nós foi uma satisfação, um orgulho fazer, então, este projeto para homenageá-lo com um nome de rua, né? Seu José Edir Rodrigues terá, então, um nome de rua no loteamento Campos do Candade. Ficamos muito gratos, agradecemos a família por nos autorizar a fazer esta grande homenagem e também dizer para eles do orgulho e satisfação que foi este grande taura, seu José Edir Rodrigues. Para mim representa um pedacinho da vida dele, porque faz 51 anos que eu moro lá naquele local. Quando nós fomos para lá, daí fomos lá, não tinha ninguém quase, estavam começando a construir o presídio. Ele foi como funcionário da construção. Trabalhou anos, depois a construção era de Porto Alegre, foi embora. Daí ele procurou entrar para trabalhar na prefeitura. Você diz que lá naquele lugar, todo mundo conhecia ele por baixinho. Ele era um cara baixinho. Mas como pai, foi ótimo. Criamos 10 filhos. Hoje tenho netos, bisnetos. Apesar de tudo, ele sofreu muito enfermidade, foi muito doente. E Deus permitiu levar ele. Mas a saudade é grande, porque a homenagem que foi recebida para ele hoje foi, olha, uma coisa maravilhosa para mim. Eu me senti muito feliz, porque nem ele não estando lá ainda o povo reconhece. É sinal que como homem, como pai de família, como trabalhador, ele foi exemplar, né? Porque o senhor vê, a gente chegar a esse ponto, né? E contudo que ele era analfabeto, foi criado para fora na colônia, sem pai, sem mãe, né? Mas eu agradeço muito a Câmara dos Vereadores, especialmente o Meirelles. Meirelles é meu vizinho. É que nem ele falou, depois que meu esposo não podia mais caminhar, ele ia fazer a barba e o cabelo para ele lá em casa e tudo. Sempre nos ajudou. E eu tenho uma grata admiração para ele e agradeço muito todo o povo da Câmara de aceitar fazer essa homenagem. E ainda nesta noite você vai assistir ao Câmara Entrevista. O vereador Luiz Valendorf destaca as suas principais demandas neste mandato. Quero dizer aqui para todos os amigos, né, que estão nos assistindo nesse momento, que eu estou num mandato muito de um trabalho de valorização e defesa das mulheres, viu, Miguel? Eu sou o vereador que fez a lei, encaminhou a lei do Fundo Municipal de Amparo às mulheres vítimas de violência. Ainda no ano passado, né, foi aprovado pelo prefeito Pedro Almeida esta ação do meu gabinete. O Fundo Municipal de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência, na verdade, é um fundo que tem um dinheiro lá para cuidar das mulheres que são vítimas de violência. Essas mulheres que, infelizmente, passam por essa situação. Uma situação, primeiro, humilhante, tá? Segundo, violento, né, do companheiro e do esposo contra as mulheres, do namorado, enfim. E então esse dinheiro é usado aí, entre outras coisas, né, encaminhamento para o aluguel social. Vou dar um exemplo para vocês. A mulher está lá na casa da mulher, onde ela sai, né, e é amparada pela prefeitura, ela tem um tempo determinado para ficar, mas e depois disso? Né, vamos fazer o que com essa mulher? Então tem esse fundo para poder ajudar na caminhada dela, aí, né, e não precisar voltar, né, para o seu agressor. Tá? Além do Fundo Municipal de Amparo às Mulheres Vítimas de Violência, eu também sou autor do projeto, do programa Mãe Sozinha, tá? Que foi aprovado esse ano pelo prefeito Pedro Almeida. É uma ação desta casa, né, por este vereador. Eu sempre digo que quem aprova o nosso projeto sempre é a Câmara de Vereadores, volta para o prefeito, e o prefeito daí homologa ou não, né? Mas, conhecendo a sensibilidade do prefeito, sabíamos que o projeto ia ser aprovado. O que é o projeto Mãe Sozinha aqui, para quem está nos assistindo? O projeto Mãe Sozinha é um programa que cuida daquelas mães, daquelas mulheres que sustentam seus filhos sozinhas, que não têm o amparo, muitas vezes, da família, que não têm o amparo do companheiro, né? Que muitas vezes é desassistida pelo poder público, né? Em que sentido que ela é amparada? Ou que o programa pode atender?
primeiro, na questão de vaga em escola infantil, vaga na escola fundamental para os seus filhos, cursos de profissionalização, encaminhamento para emprego. O projeto Mãe Sozinha é um programa que estabelece que a mãe solteira, mãe sozinha, mãe solo, tenha, na verdade, algumas preferências. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Nós temos um novo encontro na próxima segunda-feira. Um bom fim de semana e uma ótima noite.